Números capítulo 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés, no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram enchidas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e a põe diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado de sua guarda, e da guarda de toda a congregação diante da tenda do ajuntamento, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todas as alfaias da tenda do ajuntamento, e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dados dos filhos de Israel, lhes são dados. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem seu sacerdócio. E o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo o primogênito na terra do Egito. Me santifiquei todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais. Por suas gerações contarás a todo macho da idade de 1 mês arriba. E Moisés os contou conforme o mandado de o Senhor, como lhe foi mandado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, e Coate, e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, por suas gerações: Libine e Simei. E os filhos de Coate, por suas gerações: Arão, Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, por suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libinitas, e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Seus contados no número de todo macho de idade de 1 mês e arriba, seus contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda do ajuntamento será o tabernáculo, e a tenda, sua coberta e o véu da porta da tenda do ajuntamento, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, ao redor, como também suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos anamitas, e a geração dos gizaritas, e a geração dos hebronitas, e a geração dos russielitas. Estas são as gerações dos coatitas. Em o número de todo macho da idade de 1 mês e arriba, foram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul.
E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elifã, filho de Uziel. E sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os vasos do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Prepósito será sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Marrelitas, e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. E os seus contados no número de todo macho de 1 mês e arriba foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abirrail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e suas barras, e suas colunas, e suas bases, e todos os seus vasos com todo o seu serviço, e as colunas do pátio ao redor, e suas bases, e suas estacas e suas cordas. E os que assentarão suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda do ajuntamento, para a banda do nascente serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os contados dos levitas que contou Moisés e Arão por mandado de o Senhor, segundo suas gerações, todo macho de 1 mês e arriba, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: Conta todo primogênito macho dos filhos de Israel, da idade de 1 mês e arriba, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu, o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe mandara, todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos homens, no número dos nomes da idade de 1 mês e arriba. Segundo que eram contados, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273, que se houveram de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. Os tomarás, a 20 geras o ciclo, e a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado de o Senhor, como o Senhor mandara a Moisés.